Aqui não aparece nada, não. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Estamos vendo aqui os irmãos já entrando, participando, irmão Marquinho, irmã Jean, irmão Jean, Paulo Pessoa. Que bênção, os irmãos já estão começando a participar. Irmã Hélida. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Irmã Sueli, Cutolo. Aleluia. A paz do Senhor para todos os irmãos que já estão entrando em contato com a gente para participar desta live. Agradeço a Deus por esta oportunidade de estar aqui, irmão Valdir, Miriam Andrade. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de me dirigir aos irmãos através desta live, contar as bênçãos de Deus, aquilo que o Senhor tem feito por nós. Agradeço a Deus por esta oportunidade que Deus me tem dado. Os irmãos podem continuar participando. Daqui a pouco estaremos falando da gloriosa palavra de Deus. Irmã Tatiane, Rogério, irmã Angélica Alves, a paz do Senhor para todos os irmãos, as irmãs que estão compartilhando com a gente. Irmãos podem continuar, estamos aqui. A irmã Ana, o irmão Mailon. Agradecemos a Deus por tudo que Deus tem feito por nós, por essa participação dos irmãos nas lives que têm sido feitas. Já há várias lives que têm sido feitas aqui da nossa igreja. Eu dou graças a Deus porque participei de todas e sempre recebi uma bênção de Deus através da pregação da palavra de Deus. É a irmã Valéria Nascimento, lá de Cício de Menuce, esposa do pastor Edson Nascimento. Irmãos, é uma bênção poder falar com vocês nesta noite. É contar as bênçãos que o Senhor tem feito por nós. Nós vamos fazer uma oração e pedindo a Deus a sua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos os irmãos que estão participando. E é bom que os irmãos continuem, a participar conosco. Nós vamos orar. Irmã Letícia Ferrari também, irmã Silvia Lopes. Vamos orar, irmãos? Deus Santo, Senhor dos céus e da terra, Deus de infinita bondade e misericórdia, Pai, eu te agradeço por esta noite, poder, Senhor, fazer esta live, Deus, falar da tua bondade, da tua misericórdia, aquilo, Senhor, que tu tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida dos teus filhos, Deus, quanto tem nos abençoado. Eu te agradeço, Pai, pela tua bondade e misericórdia. Queira abençoar todos os teus filhos, Pai, que estarão participando nesta noite, que estarão tomando parte, Deus, nesta live. Queira abençoar cada um dos teus filhos, dando graça, resolvendo os problemas de cada um, dando vitória e firmando cada um na fé. Santo Deus, abençoa por bondade e misericórdia. Ó Pai, eu te peço e agradeço, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém.
a Manise Bispo também. Os irmãos vão me perdoando se eu não conseguir aqui estar vendo, falando o nome de todos os irmãos, porque nem sempre eu consigo prestar atenção, né, irmãos? Assim, quem está entrando em participação. Mas aqui está Paulo Conte, Lia, que Deus abençoe a todos os irmãos. Irmãos, nesta noite, eu quero contar aqui o meu testemunho. Eu não vou fazer aqui uma pregação, mas eu quero contar aqui o meu testemunho. Eu gostaria de saber se o som está bom, se está tudo bem, que os irmãos dêem uma luzinha aí, se está tudo bem, se está dando para ouvir bem. Eu quero ler aqui no Salmo 27, o versículo 4. Vamos, os irmãos que puderem ler com a gente, vamos ler, né, irmãos? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Irmãos, este salmo é muito maravilhoso. Eu sempre gosto de meditar neste salmo. Deus tem me cobrado, irmãos, de eu contar o meu testemunho, aquilo que Deus fez na minha vida, que muitos irmãos são testemunha disso, né? E alguns sabem de tudo o que houve, que aconteceu comigo, mas outros não têm conhecimento disso. E Deus tem me cobrado para eu dar o meu testemunho. E eu estava pensando para dar esse testemunho. Ali a minha filha Kézia está participando, Edna Martins, a Tati Alencar, Edna Martins, né? E que Deus abençoe todos os irmãos. Então, irmãos, é o seguinte, eu estava pensando, mas aí eu orei ao Senhor e falei ao Senhor que quando fosse para eu dar esse testemunho, que era para a Ruth falar para eu fazer a live. E isso, irmãos, eu orei esses dias, ontem à noite eu orei, e hoje de manhã, eu já tinha até me esquecido que eu tinha feito esta oração. Aí quando a Ruth chegou em mim e falou, mãe, a senhora quer fazer a live de hoje? Se a senhora quiser fazer, tudo bem, se a senhora não quiser fazer, eu vou ver um outro jeito, mas se a senhora quiser fazer, eu falei, eu vou pensar. Mas depois, irmãos, eu me lembrei que eu tinha orado ao Senhor e tinha feito esse pedido, né? E a resposta veio muito rápida, irmãos, muito rápida. Eu não imaginei que fosse ser tão rápido assim. Mas eu estou aqui, irmãos, para contar as bênçãos de Deus. Eu quero dizer para os irmãos, todos que estão me ouvindo, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Às vezes eu vou prolongar um pouquinho, mas eu vou procurar, irmãos, resumir, para não ir muito longe. Até os meus 56, 57 anos de idade, eu tive muita saúde. E nesse tempo, irmãos, eu sempre procurei estar na casa de Deus, eu sempre procurei me envolver nos trabalhos da igreja, sempre procurei ajudar meu esposo na obra, fazendo uma coisa, a hora outra, mas eu estava sempre envolvida na obra. Eu tinha bastante saúde, eu não tinha dificuldade para estar nos cultos, todos os cultos de ensino, os cultos de evangelismo, os cultos de vigília, a escola dominical, sempre eu estava participando. Mas quando foi no ano de 2012, em janeiro de 2012, eu fui acometida de uma enfermidade. No dia 9 de janeiro, meu esposo me levou para o hospital de Ilha Solteira. Eu estava muito mal. E era uma infecção no meu intestino. Mas eu não sabia o que era, só sabia que o intestino não funcionava de forma alguma. E era uma dor terrível no intestino. E eu fui ali para a Ilha Solteira, me internaram ali. E o meu abdômen foi crescendo, foi aumentando. E os médicos falavam que não tinha nem como fazer um exame, porque tinha muito líquido no meu intestino e eles não conseguiam nem fazer um ultrassom, não dava para fazer nada. Mas ficaram ali tentando, né, me colocaram uma sonda no nariz para ver se tirava um pouco daquele líquido.
Mas, irmãos, a dor era terrível. E depois de algum tempo, eles descobriram que era mesmo uma infecção intestinal, que é chamado de... Agora eu me esqueci. Eu vou me esquecer do nome, mas depois eu vou me lembrar. É diverticulite, o nome da doença. Era uma diverticulite. Eu nunca nem tinha visto falar nessa doença. Então, né, irmão, mas eu tinha sido atacado por aquela doença. É uma infecção terrível, irmãos. E eu fiquei ali vários dias e pouco melhorava. Mas depois foi melhorando, a infecção diminuiu um pouco. Mas aí meus rins também já estavam um tanto comprometidos. Estavam até pensando que eu ia precisar fazer hemodiálise. O doutor Emanuel, ali de Ilha Solteira, e o doutor Lucas, que estavam me atendendo. Mas, irmãos, aí foi melhorando. O intestino começou a funcionar, a soltar aquele líquido, um líquido verde. E fui melhorando, mas logo em seguida, eu fui atacado de uma pneumonia. O médico disse que era uma pneumonia aguda nos 2 pulmões. E aí me levaram para um UTI. Eu nem sabia para onde ia me levar, me tiraram do quarto. As enfermeiras falaram, a gente vai levar a senhora para um outro quarto. Aí quando chegou na porta, eu dei uma olhada, em cima da porta estava escrito UTI. Então eu sabia que eu estava entrando numa UTI. E eu sabia, irmãos, que já se tratava de uma infecção generalizada, porque o doutor Lucas tinha me falado que era pneumonia, e era uma pneumonia aguda, e era nos 2 pulmões. E eu comecei a pensar, eu falei, eu já estou com o intestino infeccionado, os meus rins já estão comprometidos, agora são os 2 pulmões, infecção nos 2 pulmões. Então eu pensei assim, talvez eu não vou sair dessa UTI. Mas ali, irmãos, eu orei a Deus. E eu falei com Deus o seguinte, falei, Deus, se é chegada a minha hora, perdoa as minhas faltas, me lava no precioso sangue de Jesus Cristo e me receba na tua glória. E eu pedi a Deus que Deus confortasse minha família, que desse graça à minha família, que eles iam enfrentar uma nova etapa da vida. Então, irmãos, e ali eu me descansei nas mãos do Senhor. Eu fiquei tranquila, ainda que muito mal. Eu não achava ar para respirar. Eu não tinha ar, irmão, não achava. Aí naquela UTI me puseram no oxigênio, puseram um bocado de aparelho, puseram o aparelho ali para monitorar a minha pressão, e eu fiquei ali, irmãos. Assim, toda cheia de aparelho, aquelas coisas ali. E os médicos ali, doutor Lucas, naquela noite, irmãos, eu agradeço a Deus, porque Deus trabalhou muito na minha vida. Eu não tinha plano, a gente não tinha plano de saúde não, irmãos, era SUS. Mas os médicos trataram de uma maneira, irmãos, como se eu tivesse um plano de saúde. Doutor Lucas, naquela noite, ele ficou a noite toda me atendendo, indo ali me ver naquela cama ali na UTI. Ele chegava ali, olhava aqueles aparelhos, mexia ali, conversava um pouquinho comigo. Eu nem estava conseguindo conversar, porque a minha voz assim não saía, porque eu não tinha ar, eu não achava ar para respirar. E eu ficava naquela canseira, aquela coisa terrível. Mas eu via que ele estava ali cuidando de mim. Às vezes eu variava um pouco, mas quando eu voltava, eu via o doutor Lucas ali. Depois, as enfermeiras que conheciam a Kézia falaram para a Kézia que isso não acontece, que médico nenhum fica ali olhando doente lá na UTI, não, que eles deixam lá para as enfermeiras cuidar. Mas em tudo isso, irmão, eu vi a mão de Deus. Eu vi a mão de Deus me abençoando, cuidando de mim. E aí foi melhorando. Mas, irmãos, a minha família estava em intensa oração. A igreja aqui, quem se lembra do caso, estavam todos orando por mim. E até a igreja, assim, da região, a Assembleia de Deus aqui de perto, o pastor Adilson ligou para todo aquele povo, para todos os pastores, pedindo as orações. E o povo de Deus orou por mim. E eu fui me recuperando. Com 10 dias eu saí daquela UTI. Eu já não tinha mais pneumonia, mas ainda continuava a infecção do intestino.
E ali eu fiquei, irmãos, 40 dias. Então eu estava pensando, não é a primeira quarentena, irmãos, que eu estou fazendo. Eu já fiz algumas quarentenas e estou aqui para a glória do nome de Deus. Então, 40 dias. E eu me lembro, hoje eu estava me lembrando de um dia que eu estava na UTI, que a cada vez entrava uma hora entrava meu esposo, outro dia entrava minhas filhas, uma por uma, e tinha que ficar, o restante só me via pelo vidro, porque os irmãos sabem como é uma UTI, né? A maior parte sabe. Então, eles me viam ali pelo vidro, e eu lembro um dia, quando a Ruth entrou lá dentro, e eu estava me lembrando, irmãos, de um hino da Shirley, só que agora eu não me lembro mais o hino que é. Era um hino antigo, e eu estava com aquele hino na minha mente, mas eu não me lembrava todo o hino, eu lembrava uma parte. Então, quando a Ruth chegou, eu falei, Ruth, eu estou com um hino na minha mente, é um hino da Shirley, assim, cantei um pedacinho. Aí ela cantou o hino comigo, irmãos, ali naquela UTI. Nós cantamos um hino ali, louvando ao Senhor. Cantamos baixo, para não perturbar ninguém, mas ali louvamos ao Senhor naquela UTI. E eu sinto por não ter marcado aquele hino, qual hino que era. Mas eu sei que foi muito bom a gente dentro daquela UTI poder louvar o Senhor. Depois, irmão, saí dali, graças a Deus, me recuperei. Aí nas noites ali, que a gente estava ali, né, me puseram num quarto só com uma cama que tinha ali e um sofá para o acompanhante. E ali a gente louvava a Deus, a gente orava a Deus, a Ruth pegava uma harpa e a gente cantava os hinos da harpa ali, irmãos, naquele hospital. Irmãos, e ali a gente sentia a presença de Deus. Sempre vendo que Deus estava do meu lado, que estava me ajudando. Mas, irmãos, passaram-se 4 anos. Depois disso, passaram-se 4 anos. 2016, eu sei que eu fui num trabalho eu fui numa festa em Sul de Menuce. Era um trabalho, não me lembro se era com as irmãs, você viu que era um trabalho lá em Sul de Menuce. Pastor Gideão estava lá, pastor Edson, o pastor ali da igreja de Sul de Menuce, havia convidado o pastor Gideão das Neves. E pastor Gideão estava pregando. E ele parou a pregação e olhou para mim e disse, irmã Elza, Deus manda te dizer que Deus está mandando um anjo ao teu encontro. Irmãos, eu falei amém, né? Mas depois eu fiquei meditando, irmãos. Eu falei, Deus não vai mandar um anjo simplesmente por mandar um anjo. Alguma coisa vai acontecer. Mas eu sabia, irmãos, que Deus estava comigo. Eu orei a Deus. Eu orava a Deus, falava, Senhor, me guarda, seja o que for que estiver vindo. Eu sei que tu está enviando o teu anjo, eu sei que tu vai me guardar. Irmãos, quando foi em abril de 2016, no finzinho de abril, fez um ano agora, poucos dias, que eu amanheci num domingo com uma dor terrível na minha cabeça. Era uma dor terrível, que eu não suportava. Era de madrugada. E eu falei para meu esposo, ele falou, vamos no hospital. Nós fomos no hospital. O médico que estava lá no plantão me passou uma injeção, falou, a senhora vai tomar essa injeção, vai sarar essa dor. Aí a enfermeira me aplicou aquela injeção e eu vim embora. De fato, passou a dor, irmãos. Eu deitei e dormi. Eu não tinha quase dormido pela madrugada. Aí eu dormi bastante, acordei 9 horas, acordei bem. E à noite eu fui para a igreja, passei bem naquele dia, à noite eu fui para a igreja. Quando eu voltei, irmãos, eu deitei, novamente eu acordei de madrugada com aquela dor terrível. Aí meu esposo de manhã falou, vamos para Andradina. Fomos para Andradina, um médico da Unimed ali que me atendeu, também passou uma injeção e falou, a senhora vai ficar boa. Tomei aquela injeção, irmãos, e vim embora, mas a dor continuava. Aí no outro dia, meu esposo falou, vamos de novo para Andradina. A gente estava procurando um neurologista, irmão, mas não encontrava. O neurologista que eu tratava com ele, eu tinha ligado para a secretária dele e falei se dava para ele me atender naquele dia que eu não estava bem, na segunda-feira, né? Ela falou assim que ele não podia me atender, porque meu retorno estava marcado para agosto. E era mês de abril, não tinha como ele me atender. Irmãos, aí a gente foi, mesmo assim a gente foi ali para Andradina, ficamos ali procurando um médico. Quem era o neurologista que podia me atender?
Aí um médico lá do hospital falou, dona, ali tem um médico ali que é muito bom, o doutor Hermano. Vai lá no doutor Hermano que ele vai atender a senhora. Meu esposo me levou lá. Chegamos lá debaixo de muita chuva. Já eram 11 horas. Até que a gente foi no hospital, que andou por ali. Deu 11 horas, chegamos lá, a secretária falou, o médico não pode te atender agora, mas ele vai almoçar, 1 hora a senhora volta aqui. Nós viemos para casa, eu nem consegui comer nada, meu esposo almoçou e nós já pegamos a rodovia de volta. Chegamos lá, o doutor Hermano me atendeu e ele falou assim, mandou fazer um exame, uma tomografia. A gente foi na IMED, fez uma tomografia. E quando voltamos para levar para ele o resultado, ele disse, é uma sinusite, a senhora está com uma sinusite. A senhora toma esse remédio, passou lá os remédios, entregou para o meu esposo e falou, essa aqui a senhora toma direitinho que vai dar tudo certo. Nós viemos embora, meu esposo ainda foi numa farmácia lá em Andradina, comprou os remédios e nós viemos embora. Mas eu só me lembro, irmãos, quando eu saí da cidade que pegamos a rodovia. Eu me lembro até aí. E depois eu não vi mais nada. Eu estava conversando com meu esposo. Eu creio que eu vim conversando com ele, mas eu não via nada, irmãos. Não vi nada mais. Eu não estava em coma. Eu estava conversando, mas eu não via nada. E nós viemos embora e ficamos aqui, irmão, durante uma semana. Eles passando o remédio, me dando o remédio, mas não melhorava nada. E eu não estava vendo nada, mas eles não sabiam também que eu não estava vendo nada. Meu cérebro acho que não registrou nada naqueles dias. Passou-se, irmãos, uma semana, eles me levavam no médico, nos médicos aqui, os médicos mandavam ficar na observação e depois me mandavam de volta. Depois eles falaram para o meu esposo assim, leva ela novamente lá em Andradina, talvez o médico passou um remédio errado. Irmãos, e nessa semana, dizem que eu tinha muita convulsão, eu mordia a língua, e eu falava umas coisas que não tinha sentido. Então eles achavam que eu não ia escapar, ou se eu escapasse, eu ia ficar com um problema mental. Irmãos, eu não sei, nessa época eu não sei se a minha cabeça doía, eu não sei nada. Eu só sei que nós voltamos lá. Os médicos aqui falaram, volta lá. Voltamos lá, doutor Hermano, quando ele me viu, falou, mas não teve aqui há uma semana? Esteve aqui uma semana, mas só piorou, está tomando os remédios, só está piorando. Ele falou imediatamente para o hospital. Aí meu esposo foi comigo para o hospital, a Ruth estava junto, a Manu estava junto. Aí chegamos lá, como não estava vendo nada, fui internada ali. Aí o doutor tirou o líquido da minha coluna e falou que eu estava com uma meningite. Irmãos, eu não sei quantos dias eu fiquei com essa meningite, né? Porque da sinusite ele disse que virou meningite. Mas então, irmãos, a meningite, ela mata com 24 horas. 24 horas eu já vi pessoas morrer com meningite. E eu fiquei, irmão, não sei quantos dias. E quando eles me internaram lá, aí o doutor Hermano já passou toda a medicação. E quando eu acordei no outro dia eu acordei bem, acordei em mim, né? Acordei bem. Parecia que eu estava num hotel, eu olhava assim, era um quarto bem arrumadinho, era um isolamento que eu estava. Mas eu olhei, estava muito bem arrumadinho, para mim que eu estava no hotel, eu não sabia nada que tinha acontecido, eu só lembrava que eu estava com uma dor de cabeça muito grande. E aí dali, irmãos, o médico foi fazer tratamento, né? Eu fiquei 19 dias ali, no hospital. Mas, irmãos, então depois a Késia falou para o doutor Hermano, doutor, minha mãe ficou uma semana sem ver nada. Irmãos, foi de terça a terça, quando me internaram. Terça eu tinha ido no médico e fiquei tomando os remédios durante aquela semana. Na outra terça, me levaram à tardinha, porque eles ficaram tentando achar um outro médico, porque achando que o doutor Hermano não estava acertando com o problema. Mas não encontraram outro médico, aí voltaram no doutor Hermano, mas já era tardinha. Aí me internaram à noite já, e eu acordei na quarta-feira de manhã. Então, irmãos, foi mais de uma semana nessa situação.
Mas Deus tinha falado que estava enviando um anjo, né, irmãos? Então, irmãos, quando eu esqueci de um detalhe, quando eu estive internada em solteira, o doutor Lucas falou para meu esposo que se juntasse água no meu pulmão, não teria jeito. Não teria jeito, porque já era uma infecção generalizada. Se juntasse água, não ia ter jeito. Mas, irmãos, Deus pôs a mão de uma maneira tão grande que Deus tem irmãos, me livrado da morte. Então eu tinha que dar esse testemunho. Não é por 2 vezes, não, por 3 vezes. Eu ainda vou contar outro testemunho. Então, nessas 2 vezes, irmão, a meningite, os irmãos sabem. Quem é as pessoas mais de idade sabe o que é uma meningite. Às vezes o povo mais novo não entende muito, não. Mas os antigos eles dizem assim que a meningite, quando não mata, ela aleja. Mas Deus não me deixou com sequela nenhuma. Graças a Deus, minha mente é boa. E eu lembro de todas as coisas. Eu esqueço alguma coisa, mas é difícil. Então, irmãos, eu agradeço a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida. Agora, irmãos, eu quero contar mais um testemunho. No ano passado, 2019, em 2018, no finzinho de 2018, eu peguei uma dengue. Eu fui aqui no hospital, o doutor Comates falou que era dengue, que eu estava com dengue. Mas foi passando os dias, eu muito assim, não tinha força no corpo, não aguentava ficar de pé. Mas a gente estava tomando aqui, eu não sei, nem lembro o que o doutor Comates tinha mandado tomar e ficar de repouso. Mas aí, irmãos, quando foi, isso foi no finzinho de dezembro. No dia de ano eu estava sem ação, os dentes estavam assim, sem equilíbrio, sem nada. Mas aí, quando foi no dia 13, irmãos, dia 13 de janeiro de 2019, no domingo de manhã, eu comecei a vomitar sangue logo pela manhã. Vomitando sangue, evacuando sangue. E foi muito sangue que eu perdi. Aí, imediatamente me levaram para a Ilha Solteira. Novamente o doutor Lucas foi cuidar de mim. Aí o doutor Lucas fala que era uma crise da diverticulite. Mas na verdade, irmão, a gente não sabe se era da diverticulite ou se a hemorragia era da dengue, porque já era a segunda vez que eu tive dengue. Então, irmãos, mais uma vez, Deus pôs a mão e me deu vida. E eu perdi muito sangue, mas precisei tomar 2 bolsas de sangue ali. Mas vim embora, bastante fraca, mas Deus me sustentando. E dessas 3 vezes, irmãos, é uma correria da minha família, correndo vai, um fica no hospital, vem, um vai e leva o outro, e assim. Um para pousar, um para ficar durante o dia, o outro para ir pousar, meu esposo ficava um pouco, o Beto ficava um pouco, a Késia ficava à noite comigo, outra hora a Ruth estava viajando, mas quando ela chegou, também foi para lá nessa última vez, agora de 2019. Então, irmãos, foi coisa assim, tremenda, mas a minha família cuidou de mim, irmãos, de uma maneira especial. E também os médicos, eu agradeço a Deus. Quando eu saí do hospital, irmãos, cheguei aqui em casa, eu não conseguia comer nada. Eu passei 3 meses, irmãos, para os irmãos fazerem ideia, eu passei 3 meses sem conseguir comer. Tudo que eu comia eu vomitava, e minha família preocupada, você precisa comer, mas eu não conseguia comer, não conseguia me alimentar. E eu perdi, irmãos, esses 3 meses, de janeiro a março, eu perdi 23 quilos. Que eu creio que os irmãos notaram quanto eu emagreci. De 70 quilos, eu vim para 47. E não engordei mais não. Mas no começo eu estava preocupada, mas depois eu deixei aquela preocupação. Eu falei, eu estou nas mãos de Deus, seja feita a vontade de Deus, Deus já me livrou da morte. Então, irmãos, é esse meu testemunho que eu queria falar para os irmãos. E eu quero dizer aos irmãos que a nossa vida, irmãos, ela está na mão de Deus. Então, por 3 vezes, eu já corri o risco de morte. Mas, irmãos, eu não tenho temor nenhum, né? Mas eu sei que Deus não vai me deixar eu morrer antes da hora. Deus só vai me levar quando for a hora certa, né, irmãos? E eu digo para os irmãos, para as irmãs, para os jovens que estão me ouvindo, fique firme, irmãos, nos caminhos do Senhor. Porque quem está firme na casa de Deus não morre antes da hora, não. Pode vir o corona, pode vir o que vier. O crente só vai morrer na hora certa, irmãos. Agora, se você se desviar,
Toma cuidado, viu, irmãos? Quem se desvia sai das mãos de Deus. E aí ele está correndo risco, porque Satanás não tem dó de ninguém não, viu? Aí ele arma um laço para matar logo a pessoa, né? Mas Deus, ele é muito bom. Deus é bom, é bom, é bom, né, irmãos? Deus cuida de nós e Deus prolonga até os nossos dias, né? Meu esposo, Deus acrescentou os anos dele, já tem acrescentado os anos dele. Não era mais para ele estar vivo, mas Deus acrescentou os anos dele para ele fazer a obra de Deus. Então, quem faz a obra de Deus, irmãos, Deus acrescenta os seus dias. Então, eu digo para os irmãos, fiquem firmes, a nossa vida está na mão de Deus. O hino que nós gostamos de cantar diz que porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, irmãos, o amanhã não nos traz preocupação. O amanhã não nos traz angústia, como alguém por aí que eu já li alguma coisa, alguém falando como é duro anoitecer sem saber como vai amanhecer. Mas a nossa vida está na mão de Deus. Então, nós só vamos morrer no dia certo, na hora certa. E isso, irmãos, eu tenho visto que Deus, Ele não tem, assim, levado, assim, muitas pessoas jovens, novas, não. Deus, aqui na nossa igreja, Deus tem levado as pessoas, geralmente, quando já estão mais de idade. Quem está firmado em Cristo, irmão, o Senhor é fiel, irmão, o Senhor preserva a nossa vida. O Senhor nos guarda. E se acaso partirmos para a eternidade, então, se amanhã nós não estivermos aqui, estaremos com Deus na sua glória. Estaremos guardados, irmão. Nós estamos guardados na mão de Deus. O Senhor nos guarda nas suas mãos poderosas. Então, irmãos, eu não podia deixar de contar esse testemunho, contar o que Deus tem feito na minha vida, que Deus prolongou os meus dias. Eu creio que Deus prolongou os meus dias, porque eu fui desenganado, posso dizer desenganado ali em ilha solteira, porque os médicos fizeram uma junta médica e eles não estavam garantindo nada por mim. Mas a igreja orava, minha família orava. Depois que eu cheguei aqui, meu esposo estava me falando que um dia eles estavam reunidos em volta da mesa para comer, mas ninguém nem tinha lá tanta fome para comer nada, mas eles estavam aqui reunidos e eles oraram e pediram para Deus. Meu esposo pediu para Deus que ele queria que Deus me trouxesse de volta aqui, para eu sentar na mesa com eles, para eu ainda estar aqui fazendo a refeição com eles. Irmãos, e Deus ouviu as orações dos irmãos, a oração da minha família, e eu agradeço a Deus, irmãos. Eu digo, irmãos, foram 3 vezes assim, coisa muito séria, risco de morte, porque a meningite, irmãos, é coisa terrível, irmãos. A dor que eu sentia era terrível, mas Deus pôs a mão, irmão, que depois eu nem sentia nada e nem via nada, e os dias se passaram, mas Deus colocou a mão e eu estou aqui. Eu estou aqui para a glória de Deus. E eu estou aproveitando, irmãos, essa quarentena para orar mais, para estar mais perto de Deus. Às vezes alguém pode estar aí amaldiçoando a quarentena, mas eu estou abençoando essa quarentena, porque eu estou aproveitando para falar para as pessoas que Jesus salva. Eu tenho ligado para algumas pessoas para falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus livra do medo da morte. Então, irmãos, esse é o meu testemunho. Eu agradeço a todos vocês que estão me ouvindo, eu creio que esse testemunho, irmãos, ele serve para a edificação de alguém. Eu estava me lembrando que no ano passado, no final do ano, eu tive a oportunidade de falar uma palavra aos obreiros ali no nosso subsede. E eu leio um versículo em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 11, se não me engano, que diz assim: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera. Então, irmãos, eu não imaginava que iria vir uma adversidade tão grande para todo mundo e tão rápido, né? Estamos vendo aí a adversidade. As nações estão já em conflito, uma confusão muito grande, mas nós estamos aqui glorificando a Deus. E nós continuamos, irmãos, glorificando a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, por tudo que Deus tem feito por nós. São muitas, irmãos, as maravilhas do Senhor, como diz o salmista, não dá para contar, irmãos. Não dá para se contar, porque são muitas, né, irmãos? Então, nós agradecemos a Deus. Eu agradeço vocês que ouviram. E em todo o tempo eu tenho agradecido a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. E tenho agradecido a Deus pela minha família, a família que Ele me deu, que tem cuidado de mim. Então, irmãos, eu dou graças ao meu Deus em tudo. Deus tem feito coisas muito grandes, irmãos, na minha vida.
Então, eu quero ser fiel a esse Deus todos os dias da minha vida, né? E o Senhor também, irmãos, Ele permanece fiel conosco, né? O Salmo 23 diz que que está na casa do Senhor por todos os dias, né? Então nós temos que permanecer, né, na casa do Senhor, fazendo a obra de Deus, falando, irmãos, para o pecador que Jesus salva. Agora estamos de quarentena, né, irmãos? Estamos todos aqui, parados. Mas a palavra de Deus não está presa, como disse Paulo, né? Então a palavra de Deus, ela continua sendo anunciada. Vamos fazer certinho, né, irmãos? Aí obedecer a regra da Organização Mundial de Saúde, que é para ficarmos em casa, é para usar a máscara, é para... Então vamos fazer, né, irmãos? Não pesa para nós, mas ficamos confiando em Deus, que Deus vai nos dar o retorno para nós estarmos no nosso templo, já um templo mais, né, irmãos, muito bonito, que os irmãos já estarão trabalhando aí, graças a Deus, e nós vamos voltar, irmãos, em nome de Jesus, nós estaremos voltando para louvar ao Senhor, para adorar a Deus ali no nosso templo, né? Irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu agradeço vocês que me ouviram e nós vamos fazer uma oração de agradecimento. Peço que os irmãos orem comigo. Vamos agradecer ao Senhor. Deus santo e soberano, Deus de bondade, infinita misericórdia, Deus de poder e graça, Pai santo e soberano, eu te agradeço, meu Deus, por esta oportunidade de falar, Senhor, da tua bondade, da tua misericórdia, do que tem feito por mim, Senhor, da tua mão que está estendida, Senhor, sobre as nossas vidas. Continua abençoando, Deus, cada um de nós. Abençoa teus filhos, Pai, que participaram desta live. Dê graça a cada um, Deus. Sustenta debaixo das tuas mãos poderosas, Pai, e que esse testemunho possa servir, Deus, Pai, a dedicação de algumas pessoas. Pai, eu te peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Marileia.